castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que bom a gente poder se encontrar através dos canais aqui da comunidade, o Facebook e o YouTube, para mais um tempo de reflexão, mais um tempo de deixar a palavra de Deus falar ao nosso coração. Nesta manhã nós nos reunimos em torno do tema, não apenas sobre pão, era sobre vida, o banquete de Levi. Nos próximos domingos nós queremos, a partir de hoje, nos próximos domingos nós queremos conversar sobre momentos em que Jesus estava à mesa na casa das pessoas. Por que isso? Porque quando a gente está à mesa com pessoas, pressupõe-se que nós tenhamos com essas pessoas uma certa intimidade. Ou desejamos desenvolver uma certa intimidade, mas dificilmente a gente convida alguém para uma refeição na casa da gente sem que a gente conheça essa pessoa ou a gente tenha algum objetivo com essa refeição. Dificilmente a gente convida para o ambiente da mesa pessoas com quem a gente não tem intimidade. Nós perdemos muito disso, né? E a pandemia ajudou a intensificar isso ainda, mas nós perdemos muito disso, de convidar pessoas para fazer parte das nossas mesas de refeição. Há um tempo atrás eu li, alguém escreveu isso, eu não consigo mais lembrar onde foi que eu li isso. Alguém disse assim: depois que nós começamos a convidar as pessoas para as nossas áreas de festas e esquecemos de convidá-las para a cozinha, nós perdemos a intimidade. E isso que eu li é mais ou menos assim como eu falei para vocês, é bem verdade. Porque quando a gente convida alguém para estar à mesa com a gente, para ter um momento de refeição com a gente, para poder usufruir da intimidade da nossa casa, de preferência ainda no ambiente da cozinha, isso transforma aquele momento num momento especial. Certamente, muitas das nossas memórias afetivas da infância, da nossa adolescência, da nossa família, giram em torno do momento da mesa, giram em torno do momento da refeição, giram em torno do momento do café da manhã, do almoço ou da janta. Por isso a mesa tem um lugar tão importante na vida das pessoas e também no ministério de Jesus. Vira e mexe, Jesus estava na casa de alguém jantando, vira e mexe, Jesus estava na casa de alguém num banquete, numa festa, em algum momento, em alguma refeição. E nós queremos então dar uma olhada em algumas dessas histórias, em alguns desses momentos em que Jesus está à mesa com pessoas, Jesus está à mesa com famílias, Jesus está à mesa com alguém. Nós queremos então, no dia de hoje, nos ocupar com um texto que nós encontramos em Lucas, no capítulo 5, os versículos 27 a 32. Lucas 5, 27 a 32, que eu quero ler agora contigo. Diz assim o texto: Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra a Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles, mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos. Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Essa é a história de Jesus com Levi. O Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 9, nos apresenta Levi como Mateus, o próprio evangelista. É o momento em que Mateus discretamente introduz a sua própria história dentro do Evangelho por ele narrado, dentro do Evangelho por ele escrito. Lucas nos apresenta
Mateus com o nome hebraico de Levi, mas é a mesma pessoa, é a mesma história. Levi era um cobrador de impostos, Mateus era um cobrador de impostos. O que isso significava na vida desse homem? Significava que ele era alguém que pertencia à elite da época, à elite financeira, à elite social da época. Ele tinha um nível social bastante elevado, ele era alguém que pertencia à classe alta. Ele era alguém também visto pela população israelita, pela população israelita em geral, ele era visto como alguém que era traidor. Traidor por quê? Porque ele cobrava impostos do povo de Israel e mandava esses impostos para Roma. Ele era um funcionário, digamos assim, a serviço do Império Romano e, portanto, um opressor e, portanto, detestado, odiado pela população em geral. Temos notícias também que nos levam a crer que Levi, assim como todos os outros mais cobradores de impostos da época, eram pessoas desonestas, porque a história nos diz que os postos de coleta, os postos de cobrança de impostos, eles eram leiloados. Isso quer dizer, era feita uma avaliação e cada posto de coleta de impostos tinha um valor e a partir disso era feito um leilão e quem desse a maior oferta e pagasse antecipado para o Império Romano o dinheiro que poderia tirar ali daquele posto de coleta, levava o direito de exploração daquele posto de coleta ali. Então era assim, quem comprasse os direitos de exploração de impostos, ele precisava de alguma forma fazer com que ele tirasse o investimento e ainda o seu lucro. Portanto, havia corrupções, havia negociatas, havia falcatruas, havia tudo que a gente pode imaginar em termos de desonestidade no que diz respeito à cobrança dos impostos na época. E possivelmente também Levi, ele era detestado pelas pessoas do seu tempo, pelas pessoas do seu próprio povo. Alguém detestado porque ele era traidor, porque ele era visto como um corrupto, porque ele era visto como alguém que trabalhava a favor dos romanos e contra o seu próprio povo. E um belo dia, Jesus está passando por ali e ele vê o Levi sentado, cobrando os impostos no seu trabalho. E Jesus faz um convite para Levi, dizendo, siga-me. E eu acho muito interessante que o Levi ele não questiona, dizendo, Senhor, para onde vamos? Ou, onde queres me levar? Ou, para que tu queres que eu te siga? Ele não questiona, ele simplesmente ouve o chamado de Jesus e ele abandona tudo e segue Jesus. O abandonar tudo aqui a gente não pode simplesmente entender como agora não tem mais ninguém ali cobrando impostos. Não, muito provavelmente ele deixa seus empregados ali cumprindo ordens e ele então segue Jesus. E é interessante perceber que sem uma palavra, sem um questionamento, ele segue Jesus e na sequência a Bíblia nos fala de que Levi, em honra a Jesus, promove um banquete, promove um jantar e Jesus está à mesa com Levi. E naquela mesa, junto com Levi, junto com Jesus, estão outros cobradores de impostos, pessoas que viviam numa condição muito parecida com a de Levi, pessoas que infelizmente carregavam também a pecha de traidores, de desonestos, pessoas detestáveis, pessoas cuja sombra já era suficiente, segundo um dos comentaristas bíblicos, a sombra de cobrindo um israelita já seria o suficiente para tornar esse israelita impuro. Então, junto com Jesus, naquela mesa, junto à mesa com Jesus, estão Levi e muitos outros na mesma condição. E aí então os discípulos, eles questionam, os fariseus e os mestres da lei, eles questionam os discípulos de Jesus, dizendo, por que vocês estão comendo com esse tipo de gente? Mas vem cá, os fariseus e mestres da lei, eles estavam nessa festa também?
Como é que eles sabem quem estava naquela festa com Levi? Como é que eles sabem que ali tem Levi e uma turma de colegas de trabalho, pessoas de má fama, pessoas detestáveis? Por que eles sabem que essas pessoas estão nessa festa? Porque pessoas ricas no tempo do Novo Testamento, na Palestina, tinham casas com terraço, e nesses terraços é que aconteciam essas festas. E toda a população que passasse pela rua teria possibilidade de visualizar o terraço da casa e poderia saber quem está lá nesse momento de confraternização. E é por isso, então, que os fariseus e os mestres da lei sabem quem está naquela festa. E eles questionam. E dizem, mas que tipo de gente é essa que vocês têm aí? Por que vocês estão comendo com essa gente? Gente que não presta, traidores, gente de má fama. E Jesus então rebate a isso, dizendo, os sãos, os saudáveis, não precisam de médico. Eu vim para curar pessoas doentes. Queridos, o jantar na casa de Levi é uma virada na vida do Levi. O jantar que acontece na casa de Levi é uma virada, é uma guinada. O convite que Jesus faz para Levi é uma guinada na vida desse homem. Por quê? Porque Levi, a Bíblia não me fala muita coisa sobre ele, mas diante de tudo que ele vivia, de tudo que ele ouvia, de tudo que as pessoas falavam de cobradores de impostos, a gente pode imaginar que a vida de Levi era uma vida um tanto quanto vazia, uma vida um tanto quanto sem sentido, uma vida tão pobre, onde que tudo que ele tinha talvez fosse dinheiro, e quem sabe lhe faltasse amizade, quem sabe lhe faltasse o contato com pessoas, quem sabe lhe faltasse alguém que olhasse no olho dele e olhasse além do rótulo, além da pecha de traidor, além da pecha de corrupto, olhasse ali e visse o Levi, o homem Levi, o pai de família Levi, o marido Levi, o homem por trás da função. E quando Jesus olha para Levi e o chama, Jesus transmite com isso uma mensagem que a gente não tem descrita em palavras na Sagrada Escritura, mas que a gente sabe que mexeu com a vida de Levi. Por quê? Porque em honra a Jesus, em honra aquele que passou ali, que talvez pagou o seu imposto, mas aquele que olhou para o Levi e disse, Levi, tem algo melhor para ti? Me segue. Esse alguém, em honra a Jesus, faz um banquete. E é interessante perceber que ele convida outros que estão na situação dele para estarem ali, para ouvirem. Eu imagino Levi pensando, esses caras precisam ouvir o que eu ouvi de Jesus, esses caras precisam sentir o que eu estou sentindo, esses caras precisam sentir o amor que eu estou sentindo, esses caras precisam saber que tem alguém chamado Jesus que olha além do rótulo, que olha além do primeiro julgamento, tem alguém que olha além da primeira imagem, tem alguém que olha para a pessoa. Esse jantar na casa de Levi foi uma virada de vida, foi uma mudança de vida, foi a libertação de uma vida em que Levi estava doente. O fato de Jesus dizer, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, sinaliza justamente para o fato de que, para Jesus, Levi era alguém que estava absolutamente adoentado na sua alma, absolutamente adoentado no seu eu, absolutamente adoentado na sua capacidade de achar sentido para a vida. Alguém que estava vazio, tal qual um tambor, onde a gente bate e tudo que reverbera é o oco que ali tem. Levi estava doente. Estava profundamente doente. Por quê? Porque Levi estava longe de Jesus.
Levi estava carente do amor. Levi estava carente de descobrir um Deus que não é o Deus que os fariseus ensinavam. Levi estava doente por não conhecer um Jesus que se importa com ele, que olha no fundo do olho e transmite através do olhar a graça, a bondade, a misericórdia de um Deus que olha além do rótulo. O banquete na casa de Levi foi uma mudança de vida, foi uma mudança, foi uma chave que foi virada. De cobrador de impostos, de homem detestável, de homem doente na sua alma, Levi passa a tornar-se um discípulo, um seguidor de Jesus. Esse jantar na casa de Levi, esse banquete na casa de Levi, foi também um desmascarar da religiosidade dos fariseus, um desmascarar da religiosidade dos mestres da lei, um desmascarar de uma religiosidade vazia, tanto quanto o coração de Levi estava, o desmascarar de uma realidade julgadora. E a gente vê esses homens profundamente conhecedores da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, de todo o código de funcionamento do decálogo, dos mandamentos e tudo mais, esses homens profundos conhecedores da Sagrada Escritura, apontando o dedo e dizendo: Levi, impuro, ladrão, e Jesus está lá. Como é que o Filho de Deus diz que agora isso pode ser assim? A religiosidade leva eles ao julgamento. A religiosidade não nos liberta da nossa doença do vazio existencial. A religiosidade não nos liberta do vazio existencial. Levi e os fariseus e mestres da lei, eles estavam na mesma situação perante Deus, com o detalhe que Levi sabia da sua desgraça e os mestres da lei e os fariseus achavam que não estavam em desgraça, mas estavam em desgraça também. Por quê? Porque o fato deles julgarem Jesus e julgarem os discípulos e julgarem a legitimidade daquele banquete mostra que a religiosidade não liberta o ser humano do vazio existencial. A religiosidade maqueia e a religiosidade leva ao julgamento. Enquanto Jesus demonstra amor por Levi, aqueles que discursam sobre o amor de Jesus estão julgando Levi. Enquanto Jesus está ali transmitindo amor, transmitindo vida para Levi, para sua família e para os amigos que Levi convida, o religioso está ali apontando o dedo e dizendo: gente que não presta, gente desse tipo, o que vocês querem com gente desse tipo? A religiosidade revela o vazio da alma humana, o mesmo vazio que reina no coração daqueles que estão distantes do Senhor. Levi e os religiosos estavam no pé de igualdade. E Jesus precisa demonstrar amor e reconhecimento, amor e misericórdia, amor e graça para Levi, mas também para aqueles homens que ali estão acusando de que aquela festa era uma aberração. Os discípulos de Jesus precisam descobrir o significado de jantar com Jesus e com os pecadores. Os discípulos de Jesus, tu e eu, precisamos descobrir a importância de não olhar o rótulo, de não olhar características, de não julgar, mas sim de olhar e perceber a alma doente, o vazio existencial, o clamor por vida, o clamor por sentido que está aí no coração, nos olhos, estampado no rosto
das pessoas. E nós somos chamados a trazer essas pessoas para o jantar e apresentar-lhes Jesus. Levi, naquele momento, ele está se tornando um missionário, porque ele convida os seus pares para estarem ali. Vocês precisam saber quem é Jesus. Vocês precisam experimentar esse negócio. Vocês precisam. Como alguém que está empolgado com uma ideia e diz, eu preciso te apresentar esse negócio. Assim Levi traz para o convívio de Jesus aqueles que precisam experimentar o amor que cura, o amor que restaura, o amor que traz para perto. Os discípulos de Jesus precisam descobrir a importância de jantar com essas pessoas. E agora trazendo isso de uma maneira muito prática para a nossa vida. Os discípulos de Jesus precisam entender que nós somos chamados a não olhar o rótulo, mas olhar o conteúdo. E, a partir desse conteúdo, da pessoa, apresentar Jesus. E de que maneira a gente pode fazer isso? Convidando os nossos amigos, os nossos conhecidos, para o convívio familiar. Para o convívio familiar. Como é bom a gente ser convidado para jantar na casa de um amigo. Como é bom a gente ser convidado para tomar um café na casa de um amigo. Como é bom a gente ser convidado para comer uma carne na casa de um amigo. E por que não esses momentos não serem o momento de apresentar Jesus? Por que não esses momentos serem momentos de trazer essa pessoa para um convívio onde a presença de Jesus está? O banquete de Levi me ensina que eu preciso entender que eu não posso olhar para o rótulo, que eu não devo julgar, mas que eu devo convidar as pessoas ao meu redor, as pessoas do meu convívio, para estarem na presença de Jesus. Às vezes a gente acha que convidar as pessoas para o convívio com Jesus é convidar as pessoas para vir à igreja. As pessoas não vêm para a igreja. As pessoas vêm para a igreja porque elas têm uma conexão com aquela igreja. Aquela conexão é aquele meu amigo que lá está. A gente às vezes tem programas excelentes e as pessoas não aderem. Por quê? Porque a gente esquece que não é fazendo um convite amplo e divulgando na mídia que as pessoas vão aparecer, mas elas vão aparecer a partir do momento que eu for e disser, vem, porque ali está Jesus. O Levi, ele convida os seus pares. Olha, tu tem que conhecer Jesus. Cara, eu vou fazer uma carne lá hoje de noite. Eu preciso te apresentar esse cara. Nós temos que entender que essa é a estratégia também de alcançar o coração das pessoas. O coração das pessoas está vazio, aflito. O coração das pessoas está escravizado. Nós vemos pessoas se enchendo de tanta coisa ruim que tem escravizado e matado. E tem levado a um vazio e a um clamor por vida, por sentido, por algo que faça tudo isso valer a pena. E nós precisamos entender que não é na igreja, mas é no convívio, é no convite para a mesa que Jesus é apresentado. Cada um de nós, discípulo de Jesus, deveria entender que nós somos chamados a chamar para o nosso convívio familiar os nossos amigos. E a partir do convívio com a nossa família, esses amigos podem ser alcançados para o Evangelho. E o segundo convite é para a igreja. A estratégia aqui é muito interessante. A estratégia de Levi é levar as pessoas para a sua casa, porque uma coisa é eu convidar as pessoas para irem para a minha casa, outra coisa é eu convidar para vir na igreja. Um lugar desconhecido, um lugar muitas vezes desconfortável, um lugar onde eu não sei nem quem está ali, não estou entendendo nada do que está acontecendo. Eu não volto mais. Agora, uma coisa é o Everson convidar conhecidos, amigos para estarem ali,
E a partir desse relacionamento de amor, a partir desse relacionamento em que o rótulo fica lá fora, quem está ali é o conteúdo, quem está ali é a pessoa, a partir disso, eu apresento Jesus. E a partir disso, corações são mudados. A partir disso, vidas são mudadas. Na comunidade, na paróquia de Rio do Sul, existe a ideia dos pequenos grupos, momento especial de a gente levar para a casa da gente os nossos amigos, os nossos conhecidos, para que ali eles possam ter contato com Cristo. E a partir do contato conosco, ter um link para ir para a igreja. Mas o que às vezes os cristãos fazem? Muitas vezes os cristãos, eles julgam, condenam, apontam o dedo, olham para o rótulo e esquecem de olhar para o conteúdo. Se eu passasse naquela coletoria, se eu passasse e olhasse para o Mateus, será que o meu olhar transmitiria amor ou transmitiria desprezo? Será que o meu olhar transmitiria graça ou transmitiria desprezo? Muitas vezes os cristãos, eles não entendem que eles são chamados a trazer para o seu convívio pessoas que têm um rótulo que não é dos mais bonitos. Mas como é que um adúltero vai saber que Jesus não quer que ele traia a sua esposa se tu te afasta dele? Porque assim, eu cresci num ambiente de espiritualidade, num ambiente de vivência cristã, em que se dizia assim, tu tem que te afastar do pecador, tu tem que te afastar daquele que faz as coisas erradas. Quando adolescente eu achava, não, é isso aí. Hoje eu paro para pensar, mas que tolice, que tolice. Se a minha vida com Deus não me permite ser amigo de alguém que é adúltero, que é viciado em jogatina, que é viciado em jogos, em bebida, que é viciado em pecados, que é viciado em pornografia, se eu não consigo conviver com esse cara porque vai me arrastar para o pecado, então eu preciso reavaliar a minha vida com Cristo. Porque como é que ele vai saber que Deus não quer isso, que Deus não deseja que a vida dele seja assim, se eu me afasto dele? Ou pior, aponto o dedo, digo, eu sou teu amigo, mas se tu largar esse negócio aí, eu sou teu amigo se tu, eu quero ser teu amigo, mas para isso tu vai ter que mudar. Não é assim. Quem faz isso é fariseu. Quem faz isso é doente também. Porque o exemplo de Jesus é outro. Jesus estava lá no meio dos fariseus, no meio dos publicanos, no meio dos cobradores de impostos. Jesus estava conversando com prostitutas, com ladrões, com religiosos. E o tempo todo, a postura de Jesus foi demonstração de amor e misericórdia. Mas Jesus também teve um momento em que ele perdeu a paciência, em que ele ficou brabo lá no templo e que ele virou tudo, a mesa dos cambistas e expulsou o pessoal de lá, é verdade. Mas todo aquele que tem um coração que se reconhece necessitado de Cristo, jamais experimentou ou experimentará um Jesus que vira as costas. Ou um Jesus que diz assim, eu te amo, ou eu quero morar na tua vida, ou eu quero fazer parte da tua casa, eu quero estar contigo se tu for assim, desse jeito ou daquele outro. O banquete na casa de Levi me ensina a olhar para os pecadores com outro olhar. Me ensina a olhar para os que carecem de um encontro com Cristo com outro olhar.
E o banquete na casa de Levi me leva a pensar e a perceber que é através da amizade cultivada na cozinha e não na área de festas, que a gente consegue apresentar Jesus. Pastor, tu tens alguma coisa contra a área de festas? Absolutamente. Quer fazer uma carne na área de festas e me convidar para ir lá? Eu vou saborear a tua carne, na boa. Mas intimidade mesmo a gente cria na cozinha. Quando as pessoas olham a nossa pia e veem que ela está cheia de louça. Quando as pessoas olham para a mesa e veem que a toalha está manchada. Quando a gente senta e diz, fica à vontade, meu irmão, tu está em casa. É ali que a gente cria intimidade. E é ali que Jesus quer estar. E é ali que os nossos amigos são impactados e transformados. Esse recado nessa manhã é um recado para quem já crê. É um recado para quem já vive com Cristo. É um recado para quem vive com Cristo, para que a gente possa entender que dá para ir muito além, que dá para fazer banquete, que dá para convidar pessoas, que dá para ter pessoas que são iguais a mim ou que fazem coisas que eu não concordo, para estarem ali e para terem esse encontro com Cristo. Se tem uma memória gostosa da minha infância, são os encontros de estudo bíblico que nós tínhamos na vizinhança, lá onde meus pais moram até hoje. Era muito legal, sempre numa casa diferente. Ora na casa de um tio, ora na casa dos meus pais, ora na casa de um vizinho. E era legal porque vinha a vizinhança toda. Meus pais chegavam 1 hora antes, a cuia de chimarrão rolando solta, criançada brincando. E de repente parava-se tudo para que a palavra de Jesus pudesse ser falada. Oh, coisa boa! Oh, coisa boa! Que tempo, que preciosidade! E aí a gente ia para dentro da casa das pessoas. As pessoas nos recebiam. Tá certo que fazia-se a faxina, aquela coisa toda, mas as pessoas nos recebiam e ali elas eram elas próprias. Levi é um cobrador de impostos, alguém que tem rótulos, mas que experimenta o amor de Jesus. E ele chama para a sua casa outros para experimentarem o amor de Jesus. Enquanto isso, religiosos apontam o dedo, acusam, e Jesus diz, olha, vocês estão tão doentes quanto Levi esteve. Agora, se vocês acham que não estão doentes, que vocês não estão com a alma doente, então eu não vim para vocês, dá licença, deixa eu cuidar aqui do Levi e da turma dele. Queridos, o banquete na casa de Levi me ensina que nós precisamos demonstrar o amor de Jesus pelos nossos amigos, não convidando eles apenas para a igreja, mas convidando eles para a nossa casa. E lá, naquele contexto, a partir da nossa vivência do Evangelho, da nossa experiência com Cristo, o amor de Cristo vai alcançar e vai mudar corações e vidas. E aí sim, o segundo passo é convidar para a igreja. O primeiro passo não é convidar para a igreja. O primeiro passo é convidar para casa, para a cozinha, para o ambiente de intimidade. Mas muitas vezes, cristãos não fazem isso. Sabe por quê? Porque eu desconfio que nem eles sabem se Jesus está na casa com eles ou não. Levi sabia quem estava ali. Eu quero ter certeza de que na minha casa Jesus está e que, portanto, eu posso convidar os pares, os meus amigos, para estarem ali e experimentarem a presença humilde, gloriosa, reverente, santificadora, amorosa de Cristo Jesus. Que o banquete de Levi continue falando ao nosso coração.
continue nos apresentando um Jesus de amor, que não olha rótulos, mas olha o conteúdo. Que Deus te abençoe. Amém. Eu quero orar contigo ainda. Senhor, obrigado pelo teu amor, tua bondade, tua graça e tua misericórdia. Obrigado pela história de Levi, pelo banquete. Obrigado que ali o assunto não era só pão, era sobre vida. Obrigado que Levi teve a sua vida transformada a ponto de ele tornar-se um dos discípulos e das suas mãos hoje nós temos um dos evangelhos, um relato do evangelho da salvação. Obrigado pela transformação na vida de Levi, obrigado que Levi entendeu que os amigos dele precisavam saber quem é Jesus. Ajuda-nos a entender que é dentro da nossa casa e a partir do convívio com a nossa casa, com a nossa família, que os nossos amigos serão impactados e transformados. Senhor, continua falando conosco. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Eu desejo a ti uma abençoada semana, que a paz do Senhor te acompanhe e te convido para, na semana que vem, estar com a gente, nos acompanhando em mais uma palavra do Senhor. Um forte abraço e até semana que vem. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.